Bom dia, bom sábado a todos, irmãos. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo a mensagem. Essa manhã eu queria falar de um assunto aí um pouco mais contemporâneo, né? 2024. Eu vou entrar em assuntos aqui que envolvem talvez questões políticas, questões religiosas, questões que nos dias de hoje fica cada vez mais difícil a gente abordar, porque não está sendo mais fácil, né, tocar em certos assuntos. Eu queria fazer uma enquete rapidamente antes da gente orar. Quem aqui já ouviu falar da Agenda 2030 da ONU? Alguém já ouviu falar da Agenda de Sustentabilidade, 17 ODS sustentáveis aí para a gente atingir uma eficiência global, coisas do tipo? Alguém já ouviu falar da Agenda 2030 da ONU? Ok. Vamos orar então para a gente começar esse debate aqui, esse bate-papo, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esse momento, Pai. Por favor, ilumine as minhas palavras, os meus insights e que o teu Santo Espírito esteja livre para nos guiar, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez. Amém. Bom, turma, esse assunto é um assunto que vem acompanhando aí alguns debates já no ano aí de 2024. Não sei se todos conhecem, então eu vou tentar falar um pouquinho aqui bem raso, assim, para não causar nenhuma estranheza para vocês, sobre a Agenda 2030, sobre a ONU e os seus objetivos aí para 2030. Esses objetivos, o que eu fiz? Eu meio que comparei com alguns textos bíblicos para entender, deixar esses tópicos aqui abertos, né, para cada irmão, para cada pessoa aqui dentro da igreja ou que esteja vendo essa mensagem, onde quer que esteja, possa refletir e interpretar aquilo que é bom e aquilo que não é. A ideia é fazer isso à luz da Bíblia. Amém? Bom, então os três primeiros textos que eu gostaria de enfatizar, que eu trouxe essa manhã, são Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Apocalipse 14:7 é um texto bastante conhecido do nosso meio adventista, né? A mensagem dos três anjos. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? E o terceiro texto é Isaías 5:20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Bom, esses três textos aqui, eles são cruciais, acho que assim, de extrema importância para a gente nos deparar com a transformação da mente, com a questão da adoração e com as coisas que estão acontecendo que para muitos não faz sentido nenhum, mas para alguns olham e falam, bom, é normal, né? Tá acontecendo, vou fazer o quê? Isso é a grande preocupação para nós no meio cristão, porque o Senhor ele é muito, talvez, rígido em relação ao que é e o que não é. E a gente tem que ter essa descrição muito clara para nós, amém? Bom, entrando no assunto então da ONU, né? Não sei se todos conhecem o que significa a ONU. Quando a gente entra no site da ONU, esse é o objetivo da ONU, né? Os propósitos das Nações Unidas. Rapidamente, só para uma breve introdução, o que eu entendo da ONU, ela surgiu ali em meados da época da Segunda Guerra Mundial, de uma forma de tentar combater os problemas mundiais. É um órgão político totalmente, e de acordo com o seu artigo aqui, primeiro, eles têm como objetivo manter a paz e a segurança internacional e, para este fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz. E aqui vai. Bom, no geral, se a gente fosse resumir quais são os objetivos da ONU, nada mais é do que organizar a paz mundial. Amém? E a pergunta que eu levanto aqui, desde que a ONU foi criada, o que vocês acham? A paz mundial, ela melhorou? Essa é a pergunta que fica e eu deixo para vocês. Amém? Qual o objetivo, então, da Agenda 2030? Essa Agenda 2030 ela é mais uma agenda criada pela ONU. Então, ali, de acordo com o site deles, eles colocam essa agenda com esse seguinte objetivo. Esta agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a propriedade.
Engraçado que a gente percebe aqui a importância, né, do planeta, as pessoas e quem é o criador dessas coisas. É o nosso Deus, amém? Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Essa palavra liberdade é muito capciosa aqui, mas tudo bem. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Para isso, foram criados ali pela ONU, pela Agenda 2030, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dentro deles 169 metas. Cada meta tem ali seu texto discursando de como que eles vão atingir esses objetivos, amém? Bom, entendendo um pouquinho dessa questão órgão político, a ONU, né? Eu achei esse texto que eu achei bem importante. Esse é um link de um jornal, Rádio Nacional, em janeiro de 2024, e tem esse anúncio aqui bastante duvidoso, né? Porque você olha assim e fala, cara, como que funciona isso, né? Quem é o responsável pelo financiamento da Organização das Nações Unidas, né? E aí você vê o título, Brasil quita mais de 1 bilhão em dívidas com a ONU. E aí você se pergunta, né, que dívida que a gente tem com a ONU? O que que a ONU faz de bom aqui para o Brasil? Quais os projetos? O que que realmente tem feito? Você já se sentiu ajudado pela ONU? Nós tivemos aqui recentemente um problema com o Rio Grande do Sul. A minha pergunta é, será que o retorno desse investimento que o governo tem com a ONU, ele retorna através da ONU para nós? Eu deixo essa pergunta também no ar. Faço uma nova pergunta e fico me perguntando, será que 1 bilhão sobre gestão do nosso país ajudaria muito mais a combater a fome e a paz, vamos dizer assim, local do país? Essa é uma pergunta que fica no ar, porque eu sei que tudo isso não passa de questões políticas e burocracia que é necessário existir para fomentar algo que no final talvez a gente nem nunca ouse ou se usar, não sei quando. Amém? Irmãos, antes da gente entrar nos 17 ou 10, eu queria dizer que essa mensagem é simplesmente uma percepção pessoal do Antônio, tá? Não tem nenhuma conexão com a igreja adventista, mas os textos da agenda em si eu gostaria de conectar com a Bíblia. Então, é uma percepção do Antônio. Então, se alguém quiser criticar, xingar, me bater, por favor, depois me chama aí de cantinho. A gente tem um monte de coisa aí para conversar, também aprender, né? Eu não estou dizendo que eu tenho a verdade, mas a ideia aqui é só trazer à luz alguns pontos que eu acho que é bastante importante aí para 2024 até 2030, ok? E aí eu entro nesses 17 tópicos aqui, né? 17 ODS, da qual a Organização das Nações Unidas, ou Agenda 2030, está com esse propósito aí de manter. E eu queria saber de vocês, né? Você seria contra algum deles? Se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, a gente quer erradicar a pobreza, a gente quer acabar com a fome, a gente quer melhorar a saúde e bem-estar, a gente quer melhorar a qualidade de educação, a gente quer melhorar a igualdade de gênero. O que que vocês acham? Vocês seriam contrário a esse tipo de objetivo? Qualquer órgão político, qualquer prefeitura, qualquer governo, qualquer empresa, qualquer órgão que a gente meio que esteja inserido, qual deles seria contrário a isso? A igreja seria contrária a esses tipos de objetivos? O que que vocês acham inicialmente? Eu gostaria de fazer essa enquete aqui, eu sei que o tempo é curto, mas deixar realmente aqui no ar essas perguntas, né? Porque a gente tem aqui energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e 17 parcerias e meios de implementação. E aí eu fiz uma pergunta aqui para mim mesmo, né? Engraçado, né? A ONU foi criada com foco no quê? Na paz. E aí eu percebo que o 16º ODS é o que ela menciona a paz. Ou seja, a gente percebe que o objetivo de paz da ONU já não é mais o primeiro, né? E aqui eu pus essa interrogação porque a questão é,
Em que momento os ODS eles tocam no assunto sobre liberdade religiosa, sobre a sua liberdade de ir e vir, liberdade de escolha? Você acha que com esses 17 ODS bonitos aqui que a ONU criou para o mundo, você acha que dentro deles ali, das 169 metas que eles colocaram, vamos dizer assim, dentro dos ODS, você acha que eles vão dar a opção de escolha para cada cidadão ver o que é melhor para eles, ou vocês acham que eles vão impor aquilo que é melhor para a agenda? Esses são os tipos de pergunta, irmãos, que a gente tem que começar a ter nas nossas mentes, porque um ensaio recente que a gente teve, talvez aqui a percepção é de cada um, eu não quero entrar no assunto político, mas, por exemplo, recentemente, quando a gente teve ali a questão das vacinas, né? A pergunta que fica é quem que determinou o sim ou não da obrigatoriedade da vacina? Você foi obrigado a usar máscara em qualquer recinto que entrasse. Você poderia entrar sem a máscara? Então você percebe que essa questão da obrigatoriedade e a necessidade de certas decisões, de alguma forma vai acontecer no nosso meio. E quando eu pego lá os 3 textos iniciais, vocês percebem que existe realmente uma questão política, religiosa, da qual pessoas vão se levantar contra pessoas. E aí vai ter nação contra nação, e a gente vê exatamente como a gente percebe na Bíblia. Porque essa questão de liberdade, seja política, seja religiosa, liberdade de expressão, isso não é interessante para esses órgãos. E a gente percebe que aqui nos textos, nos 17, nada se correlaciona com isso. E eu fiquei com essa pergunta na cabeça, né? E aqui eu começo a analisar os ODS de acordo com o que a palavra do Senhor menciona, porque se a ONU quer estabelecer alguns objetivos para o planeta, eu fico me perguntando quais são os objetivos de Deus, qual que é a agenda de Deus para esse planeta que a gente vive, né? E aí eu percebo aqui, ó, no objetivo 1, a ONU tem como objetivo acabar com a pobreza, em todas as suas formas e em todos os lugares. Aí você pergunta, desde que a ONU existiu, eles conseguiram acabar com a pobreza? É uma pergunta, irmãos, que eu coloco no ar, amém? Objetivo 2, acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Mais uma. O que eles têm para mostrar que estão melhorando essas coisas ao nosso redor? E objetivo 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E aí, o que vocês acham? Eu, mais uma vez, eu enfatizo, né? Você acha que a gente seria hipócrita de ir contra esses objetivos? Vocês conseguem ver como que uma agenda tão bonita, ela pode trilhar certos estatutos ou certas leis que a gente vai ter que obedecer em pró de todos, de uma comunidade, em pró do mundo, em pró do planeta, em pró do globo. E você percebe, tipo, como que isso pode afetar no meu dia a dia, né? E aqui eu entro no texto, né? Marcos 14:7 menciona: sempre tereis pobres entre vós. Se Jesus reconhecia a pobreza no nosso meio, desde lá de 2000 anos atrás, vamos pensar assim. E aqui no verso 4 de Mateus 24, a gente vê Jesus respondendo: cuidado que ninguém os engane. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, assim, irmãos, eu não estou querendo dizer que a gente não deva, né, promover a paz, promover. Não, a gente já faz isso todos os dias. Eu sou muito estranho por que uma agenda global estabelece essas metas de uma forma que os governos têm que se render diante da obediência e fazer exatamente como a ONU quer. Eu me pergunto isso porque recentemente a gente está vendo a guerra entre Israel, o Hamas e alguns grupos terroristas e a gente fica perguntando qual que é a imagem da ONU perante essa guerra. A gente não consegue ver a paz, a gente não consegue ver de forma eficiente a atuação da ONU mediando isso. E a gente vê exatamente esse extermínio do povo israelita ou até mesmo palestino, e a ONU em nenhum momento se posiciona perante esses grupos radicais que fazem com que pessoas, né, sejam ceifadas, né? Então, assim, esse é apenas um ponto que eu quero levantar para vocês interpretarem como que essa agenda
às vezes não faz sentido, mas de alguma forma ela vai acabar impactando nos nossos dia a dias, amém? Aqui eu entro em outro ODS, que é o ODS de número 5, igualdade de gênero, e entre eles está assim: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Eu brinco aqui com a minha esposa e eu falo: olha, esse ODS tá fora, hein? Esse aí a gente não vai conseguir bater a meta porque, em casa, sou eu que mando. E aí ela dá aquela risada boa, né? Quem aqui que manda em casa aí, que vai empoderar as mulheres? Deixa eu ver, levanta a mão. Fala a verdade. Aqui é o homem que manda na casa, né? Não, essa agenda não é de Deus, a gente não pode seguir ela. Mas brincadeiras à parte, irmãos, eu não consigo entender o porquê disso, né? Por que empoderar um sexo? Por que existe essa necessidade, essa demanda de... E a gente vê tudo o que está acontecendo ao nosso redor através da mídia, todo esse movimento woke que eles chamam. Só que essa igualdade de gênero ela é muito oculta aqui, né? Porque o texto, eu não vou, né, me atentar ao texto inteiro, eu vou me atentar aos recortes de jornais, mas assim, ele está muito atrelado à questão do aborto no nosso meio hoje. E como cristão, a gente é bem radical relacionado aos 10 mandamentos, e Êxodo 20, 13 menciona não matarás. E eu posso usar ele somente nesse caso. E a gente tem Gênesis 1:27 mencionando que Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui não está falando que Deus criou o homem 60% melhor e 40% a mulher. Tanto é que o casamento, a união do homem à mulher, menciona a questão da unidade, né? Que a gente acaba se tornando um só, uma única carne. E a gente percebe a importância da família para Deus. E quando a gente olha para toda essa questão de empoderamento, essa movimentação, eu me deparo com o texto de Isaías, ai daqueles, né, que querem distorcer certas coisas que Deus criou. E aqui eu entre algumas reportagens que eu peguei relacionadas à ONU, por exemplo, o aborto seguro é direito de todas as mulheres, dizem especialistas da ONU. Eu me pergunto, por que disso agora, né? Outro assunto que é bem difícil de se comentar nos dias de hoje é a questão da sexualidade ou alguns tópicos relacionados a jovens, né? Os objetivos da ONU relacionados à educação até 2030, nesse material que eu encontrei em inglês aqui da Unesco, desculpa, na página 50, o título desse manual chama Guia de Técnicas Internacionais sobre Educação e Sexualidade, né? E aqui a gente vê, de acordo com esse guia da ONU, quais são os objetivos para as crianças de 5 a 8, de 9 a 12 e adolescentes de 15 a 18 anos. Aqui na página 50 eles mencionam alguns pontos, por exemplo, estudando os objetivos entre 5 e 8 anos. A ideia principal seria: é importante entender a diferença entre sexo biológico e gênero. Entre 9 e 12 anos, os objetivos para eles seriam normas culturais, sociais e crenças religiosas são alguns dos papéis que influenciam no papel do gênero. E outro, né? Entre os 15 e os 18, ali já nos adolescentes, a ideia principal deles é importante desafiar em nós mesmos os vieses de gênero em nós e nos outros. E aqui fica a dúvida, né? Irmãos, por que da importância dessa entidade em querer botar coisa na cabeça dos jovens e adolescentes, eles pensarem sobre assuntos que a nossa geração não pensava sobre isso? E aí eu fico me perguntando, né? Voltando aos 10 mandamentos, voltando à criação, voltando à Bíblia, né? Por que que eles são tão contra aquilo que o Criador fez? E o espaço para a gente falar sobre isso é exatamente aqui na igreja. Nós temos os nossos dogmas, nós temos as nossas doutrinas e queremos a liberdade de poder expressar isso livremente. E a gente percebe que uma criança dos 5 a 8 anos de idade, aí você se pergunta: será que já estão sendo perseguidas na escola? Essa é uma pergunta que fica, irmãos. Uma criança de 5 a 8 anos, o que ela tem em mente agora para se questionar sobre questão sexualidade? Uma criança de 5 a 8 tem que estar brincando, tem que estar desenhando, tem que estar pintando. E a gente vê essa gente colocando minhoca na cabeça das crianças com 5 a 8 anos. Isso é um crime. Só que é uma agenda que você percebe que ela é bonita, ela tem investimentos estrangeiros, tem pessoas de fora, e os objetivos estão aí, irmãos. A gente fica pensando como isso
está no nosso meio hoje, como que órgãos estão apoiando essas coisas, como que os nossos filhos nas escolas vão ser obrigados a lidar com isso de uma forma que eles não vão poder se opor a isso. Talvez você hoje ensina para os seus filhos o Deus da Bíblia, mas quando eles estiverem de frente com isso, com esse cenário, quando eles se confrontarem com essa verdade, os seus filhos, os nossos filhos vão ter que ser homens de Deus e mulheres de Deus para passarem pelas primeiras provações, pelos primeiros testes. A gente percebe que temos que criar soldados dentro da igreja, porque o inferno está vindo com força, irmãos. E aí você se depara com esse tipo de assunto e você percebe que o governo, todos os órgãos que tem, eles estão exatamente por força de lei se juntando, se organizando para manter esse tipo de decisões. Você pega aqui, por exemplo, eu entrei no site do Superior Tribunal Federal no Brasil e eles apoiam a Agenda 2030, ou seja, o principal órgão, né, o órgão principal que julga as leis aqui no Brasil, que deveria ser responsável pela Constituição do Brasil, hoje, né, vamos dizer assim, se dobra diante de uma agenda e que não vai confrontar aquilo que a agenda estabelece. Por quê? Eles não estão se atentando, ele não quer saber se o Antônio ele acredita no sábado, se é homem ou mulher, de acordo com a Bíblia. Existe a agenda e é pronto e acabou. E se você não gosta, vai ter que bater de frente e vai ter que seguir as suas consequências, amém? O STJ, Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, a gente vê aqui, ó, segundo o presidente do STJ, o tribunal está engajado em adequar suas atividades judicantes. Ou seja, toda a pauta que for levada por questões de justiças ali, a gente já sabe, vai ser votada de acordo com a ONU, Agenda 2030. E quando você se depara com isso, você me fala, ah, mas me mostra como que isso pode ser possível, Antônio? Tem algum caso? Eu pego aqui um caso para vocês, aqui recente. STF julgação sobre supostas omissões do SUS no atendimento a pessoas trans. Irmãos, mais um ponto aqui. Eu não tenho nada contra questões sexuais. Se a pessoa é menino, quer ser menina, amém, seja feliz ou vice-versa. Mas a questão aqui é querer doutrinar crianças a decidir por coisas, irmãos. Isso é um crime, sabe? Se homens ou mulheres escolheram depois aí dos 18 seguir por caminhos, mas o problema é como lidar com essas situações no cenário atual, porque, ó, por exemplo, a gente se depara com essa questão política aqui, né? O Partido dos Trabalhadores, através de uma DPF 787 aqui, eles levantaram uma questão aqui junto ao STF, né? E aqui, ó, veja, no texto, no capítulo 34, vamos dizer assim, eles mencionam o texto assim, isto é, tem havido a errônea vinculação das categorias de pai e mãe ao sexo atribuído ao nascer. Irmãos, quando você tem um filho, existe um pai, existe uma mãe, acabou. Qual que é a outra opção que tem, gente? Isso quando a gente começa a olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, você fala, meu, isso nós estamos realmente, nós somos seres humanos ainda, porque assim, a velocidade que as coisas estão acontecendo, e quando eu mencionei Apocalipse 14, adorem o Criador, nas 3 mensagens angélicas, a gente vê que Babilônia está aí, e a gente vai ter que se levantar como povo de Deus para, eu não estou dizendo ser perseguido, antecipar perseguição, mas irmãos, em algum momento você vai se deparar com certas coisas, seja no seu ambiente de trabalho, seja na igreja, seja na sua família, seja nos contatos. Em algum momento, com muito cuidado, Deus tem que preparar nós como cristãos para lidar com essas coisas. Por exemplo, nesse texto eles mencionam aqui, pai e mãe ao sexo atribuído ao nascer. Consequências deste problema são situações como, por exemplo, homens trans que tendo gestado seus filhos. Então a gente percebe assim, homens trans. O que são homens trans? É uma mulher que pode ter um filho, mas na cabeça dela ela tem a percepção que é um homem. E aí ela menciona aqui, tendo gestado seus filhos, são pais biológicos, acabam por ser incluídos no DNV como mães. O DNV significa Declaração de Nascidos Vivos, e com base no único e arbitrário critério de possuírem a capacidade gestativa. Irmãos, perceba, arbitrário critério de possuírem a capacidade gestativa.
Percebam o texto de Isaías, irmãos. O que é capacidade gestativa? Homem não pode ter filho. Isso é ciência. E eu, olha, reprovei em ciência na escola, mas assim, humildemente, não tem como a gente lidar com esse texto e falar, poxa, é criação, é Bíblia, é Gênesis. Como que a igreja vai lidar com essas situações no ano de 2024? Você vai lidar com situações, amanhã a gente tem ali a visita de um querido, talvez trans ou coisa do tipo, sabe, adentrando a igreja, e eu percebo que como que a gente vai lidar com esse tipo de situação? Amanhã um querido desse vai querer aqui fazer um casamento dentro da igreja e por força de lei, às vezes a igreja vai ter que se dobrar diante disso. E a pergunta é: será que a gente vai aceitar certas imposições no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho? E eu não estou aqui para dizer que você tem que bater de frente, sacar uma arma, dar um tiro, não. Eu creio que o Senhor vai dar inteligência para nós, vai dar sabedoria para nós, mas é importante que a gente conheça esses assuntos a fundo, a ponto de, sabe, conversar ou, sabe, entrar num debate de forma sábia para que o Senhor possa nos iluminar, nos conceder inteligência para conversar com essas pessoas. E aqui, irmãos, eu tenho isso na minha família, eu sei como que é lidar com essa questão da sexualidade e assim, não é fácil. Eu confesso, relacionado aos meus pais, né, amam, né, os nossos irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, e assim, eu sei o quão difícil é, talvez, para a pessoa que tem ali as dificuldades, necessidades, mas assim, irmãos, como eu, como você, como todos nesse ambiente somos pecadores e falhos, todos nós somos amados por Deus. Mas assim, eu acredito que por força de lei não dá, irmãos. A gente vai ter que ou se atentar mais com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e realmente como cristãos a gente entrar no mesmo barco de forma, olha, isso é anti-Bíblia, isso é anti-Jesus, isso é anti-Deus e a gente realmente lidar com isso. E quando eu falo por força de lei, você vê, quando essa questão foi trazida para apreciação do Superior Tribunal Federal, perceba, o nosso ilustre ministro aí da Suprema Corte menciona que deu 30 dias para a saúde adotar respeito à identidade de gênero no SUS. O respeito aqui é o quê? É seguir exatamente o que eles querem. Eles querem um pai e uma mãe, ou seja, o inverso. Eles querem um pai ser mãe e uma mãe ser pai. E por isso, irmãos, que eu estou aqui mencionando o texto de Isaías com muita dor no coração, porque a gente vê uma sociedade totalmente doente, irmãos. Eu estava doente, mas todos os dias eu creio que o Senhor me cura, sabe? Porque se a gente se acostumar com esse universo, com esse mundo que a gente está hoje, mais uma vez eu trago o texto de Romanos, que a gente não deve se conformar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Amém? Aqui eu trago um outro caso, né, que foi trazido aqui para apreciação dos nossos ministros da Suprema Corte, STF, julgação sobre o aborto, e a ministra Rosa Weber tem seu voto pautado na Agenda 2030. Então, assim, irmãos, qual que é o ponto aqui? Eu não estou dizendo que os ministros ou as pessoas têm que ser todos cristãos e daqui para frente seguir a Bíblia como código de conduta. Mas se você tira a Bíblia, irmão, da sociedade e aquilo que o Senhor criou, vocês consideram que se os 10 mandamentos, vamos pensar, não existissem, eu era livre para matar outra pessoa? Eu sou livre para roubar? Eu sou livre para fazer tantas coisas que o Senhor nos ensina a lutar internamente para que a gente seja pessoas mais parecidas com Cristo? E aqui no voto dela ela menciona, né? Posteriormente, os 193 estados membros da ONU, incluindo o Brasil, comprometeram-se a adotar a chamada Agenda 2030, que engloba os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E aqui ela menciona o ODS número 5 e destaca a meta 5.6. Então, assim, vocês percebem que o ODS número 5, igualdade de gênero, está totalmente atrelado ao aborto? Como que eles colocariam aqui no ODS número 5 a liberação do aborto? Eles sabem que se colocar um texto como esse, espantaria a clientela. E aqui a gente vamos analisar mais alguns ODSs, né?
O objetivo 10 aqui, por exemplo, redução das desigualdades, reduzir a desigualdade dentre os países. É, Levítico 19:15 menciona, né? Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo como com justiça. E aí você percebe que, mais uma vez, o governo vai se levantar a favor dos pobres e aquela guerra de classe, pobre contra rico, e é o chefe contra o funcionário, e todas essas guerras. E a pergunta é: quem promove isso, irmãos? Eles estão mencionando que estão querendo acabar com os problemas, eles querem acabar com a fome, eles querem acabar com a desigualdade, mas vocês concordam que esses ODSs só promovem ainda mais esses problemas sociais em nosso meio? E aqui eu faço um parêntese, né? A gente está exatamente localizado aqui na cidade de Carazinho, eu também ali em Não Me Toque. Estamos aí no Rio Grande do Sul, uma terra próspera, uma terra abençoada. Quantos aqui dependem do agronegócio no seu dia a dia? Quantos aqui dependem ou trabalham ou têm algum tipo de negócio, alguma coisa está correlacionada com agronegócio? Irmãos, percebam a importância desses ODS. O ODS de número 13 e o 11 está mencionando ação contra a mudança global do clima, e o 11 cidades e comunidades sustentáveis. Irmãos, quem seria contra essas coisas nos dias de hoje? Então você pensa quantas empresas, quantas prefeituras, quantos governos vão se dobrar para essa agenda, para obedecer os mandamentos ali, vamos dizer, da ONU, mas por um lado estão totalmente perdidos, irmãos, porque a gente tem algumas experiências na Europa que já está mostrando aqui exatamente o que está acontecendo. Entenda a onda de protesto de agricultores na Europa. Na Holanda, por exemplo, os agricultores foram totalmente impactados por essa agenda. E aqui a gente se depara com essa situação aqui, ó. As críticas estão relacionadas aos preços não remuneradores e ao excesso de regras. Ou seja, eles estão burocratizando de uma forma o setor que está sendo quase que inviável para você se manter um negócio voltado ao agro nos seus países. Aqui eu pego alguns recortes aqui. Holanda quer comprar e fechar fazendas para cumprir meta ambiental. Irmãos, pensa os negócios aqui relacionados ao agronegócio. Pensa o seu negócio tendo que ser fechado para você obedecer uma agenda. Aí você fala, mas Antônio, se eles pagarem para mim, tudo bem. Irmãos, isso, na minha opinião, é mais uma forma de controle populacional. Você vai ficar refém do governo, a gente vai ficar refém, ou já estamos talvez refém. E a pergunta é o que a gente pode fazer, né? Porque o governo holandês propõe pagar mais de 100% do valor de 3.000 fazendas para cumprir as regras de redução de emissão de gás na União Europeia. Você é obrigado a vender sua fazenda? Não. Então, se eles fizerem isso por força de lei, vocês já percebem que esses dias estão chegando. E aí a gente lembra de quê? Apocalipse 14. Nós temos que buscar o nosso Salvador, porque Ele é o único que vai nos dar a paz e a segurança nesses dias que, confesso para vocês, são trevas, irmãos. E aqui tem outro assunto, fazendeiros holandeses protestam contra a Agenda 2030. No Brasil a gente pega esse recorte, os impostos ambientais abrem caminho para proteger o meio ambiente. Irmãos, como que eu vou construir um imposto para proteger o meio ambiente? Se coloca na condição de uma ponta produtiva aqui, você vai ter que onerar essa produção. Na outra ponta, o consumidor, ele vai ter que pagar o preço. Eu pergunto, isso vai fomentar o consumo ou vai diminuir? No final das contas, é isso eu estou promovendo o quê? Mais desigualdade, mais pobreza, mais dificuldade. E simplesmente quem está ganhando mais? Governo, irmãos. Então, assim, como que a gente vai lidar nos dias de hoje? A gente tem que colocar as nossas orações e preces relacionadas a isso para que o Senhor possa dar sabedoria para esses dias, da qual são tenebrosos, né? Aqui mais alguns recortes voltados à Alemanha, né? A Alemanha, por exemplo, fechou as suas últimas usinas nucleares em 2023. E ao mesmo tempo eu pego um recorte aqui. A Alemanha recua em agenda sustentável e mantém as operações de usinas nucleares. E aí tem outra. A Alemanha investirá 100 bilhões de euros até 2030 para proteger o clima. E aí esse último aqui, a Alemanha destrói florestas de 12 mil anos para produzir carvão sob o silêncio de ONGs e ambientalistas. Irmãos, quem paga essa conta? Quais são as empresas? Quais são
os órgãos, quais são as pessoas que estão por detrás da Agenda 2030. Vocês percebem como que eu vou proteger o meio ambiente destruindo o próprio meio ambiente? Aí você se pergunta, é uma agenda burocrática ou não? A gente aprende com os erros. Então eu acredito que a percepção que a gente tem com a Alemanha e tudo que está acontecendo por lá, aconteceu, é uma luz para nós nos dias de hoje. Eu não quero, né, me estender muito com esse tópico, mas aqui eu queria dizer para vocês, irmãos, quem é do agronegócio aqui em Carazinho e não me toque, perceba, em algum momento a sua empresa, seja ela multinacional ou não, ela vai ter alguma necessidade de ou participar, ou colaborar, ou dizer eu não quero fazer parte da Agenda 2030. Quais são os riscos, irmãos, nos dias de hoje de você se opor a certas obrigações de órgãos internacionais? Como que seria eu dizer eu não quero tomar a vacina? Eu poderia, no ambiente que eu estava inserido, aí você vai falar, mas Antônio, ali era um problema global. Irmãos, eu estou lidando com uma agenda global mais uma vez. Eles vão dizer o que você pode consumir, o que você não pode, o que você pode produzir, o que você não pode. O produto que você consome tem que estar alinhado com os ODS. As leis do país tem que estar alinhado com os ODS. Então, assim, irmãos, eu não estou aqui para colocar a gente num cenário de desespero, porque todas as vezes que a gente vai para essa percepção de finais dos tempos, e eu creio que Jesus está voltando, irmãos, e assim, rapidamente, porque a Bíblia menciona, né, que os dias tiveram que ser abreviados, porque muitos de nós ainda assim poderíamos se perder se Jesus não voltasse logo, né? Então eu fico me perguntando, né? Salmos 44, 22. Mas por vossa causa a gente é entregue à morte todos os dias e tratados como ovelhas de matadouro. Você, como cristão, você se sente que você pode se calar, você pode ser comprado ou depender de Deus mais uma vez? Será que essa é a dependência que a gente vai ter em 2024, até 2030, até 2050? Irmãos, não me entendam mal, eu acredito que essa agenda não vai se cumprir até 2030. Mas ela é uma agenda que vai ser estendida para 2050, para 2100, porque o interesse é só arrecadação de recursos e controle de população. A gente tem que ter essa percepção, irmãos, cada vez mais, porque infelizmente os dias são maus e a gente tem que ansiar por um Criador, amém? A gente tem que ansiar pelo retorno do nosso Salvador, e a nossa mensagem ela tem que ser essa exatamente, de adorar aquele que fez os céus e a terra, e a gente não ter vergonha disso. Mas isso não quer dizer que no nosso meio ambiente, no nosso ambiente de trabalho, o lugar que a gente esteja, a gente tem que ser aquele crente espalha rodinha, né? Esse é um termo que a gente usa entre os jovens. E lá vem o crente, olha lá. Não, irmãos. Deus está chamando a gente para um tempo de estratégia, de inteligência espiritual. As pessoas quererem conhecer o que a gente fala, o que a gente vive, o que a gente interpreta. Amém? Em que momento começará a perseguição e por que não terá como evitar? Alguns às vezes especulam, né, a perseguição, encontro dominical e domingo e o Papa e todas aquelas coisas, mas irmãos, olha como o inimigo ele é inteligente na forma de atuar. Ele não está preocupado, ele atua em todas as áreas para relação da perseguição. Ellen White, em um dos seus escritos, ela foi uma das líderes, né, do movimento adventista entre 27 e 1915. Ela menciona: os que viveram durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça, os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus. Vocês percebem aqui, irmãos? Vocês vão querer seguir aquilo que o Criador colocou na Bíblia, mas em decorrência da sua escolha, de acordo com o manual, com a agenda que Deus nos deu, a gente vai ser totalmente interpretados errados. E a gente tem que ter no nosso coração que a gente tá em paz, porque o Senhor é com a gente. Amém? Aqui eu coloquei uma frase de John Wesley, né? Ele foi um dos líderes do movimento metodista entre 1703 e 1791. Ele menciona, né? Porque somos constantes na sua adoração, que eles abominam. Irmãos, eles odeiam o Criador.
eles odeiam a criação, eles odeiam Gênesis, eles odeiam a forma que Deus fez todas as coisas. Mas mas nós somos constantes, nós não nos dobramos diante daquilo que falam relacionado ao nosso Criador. E aqui eu estampo essa menininha, né? Porque veja a preocupação dessa agenda, né? Eles já estão se preocupando dos 5 aos 9 anos. Perceba a responsabilidade que os pais têm nos dias de hoje. Às vezes você é pai, mãe, trabalha que nem louco para a gente colocar os nossos filhos na escola, mas perceba a importância dos pais que escolheram, né, acompanhar ali o crescimento dos seus filhos e, sabe, fazer parte ali desse momento ali dos 5 até os 10, colocando as bases mesmo na mente. Eu fico pensando, né, meu sonho é poder mais uma vez ter filhos e, sabe, a minha esposa acompanhar ali até os 10 para depois realmente com uma mente mais forte, tá disposto, porque assim, irmãos, de acordo com a agenda, os nossos filhos vão bater de frente com umas histórias que nos dias de hoje, usaria o termo, são cabulosas, né? Então, pensa, teu filho sendo exposto a uma explicação sobre criacionismo e ele interpretar que Deus criou homem e mulher e de repente um professor forçar a barra com a teoria da evolução, seu filho levanta a mão e questiona, olha, eu aprendi sobre Adão e Eva, e o professor falou, olha, filho, aqui não tem nada a ver, aqui é evolução e coisa arada. E aí você percebe o descontentamento ou a forma. Então, irmãos, eu não estou aqui para dizer que seu filho tem que ser perseguido na escola. Seu filho vai ser inteligente o bastante, como eu já conversei com alguns pais aqui, de acordo com o que é explicado em aula, entende-se isso. Mas a mente, o coração dele tem que estar às raízes da criação, dizendo, Senhor, eu só estou num ambiente de escola, mas o meu coração exala pela tua obediência, pela constância da sua adoração. Como que a gente vai ensinar os nossos filhos nos dias de hoje? É pedir exatamente para Deus essa inteligência, para que ele possa passar por essas transições espirituais e emocionais de forma que as pessoas consigam olhar na face do teu filho ou filha e perceber, ali vai uma criança adoradora do Deus vivo. Amém? Aqui outro texto de Adam Clarke, líder do movimento metodista entre 62 e 1832. Como está escrito, e isso não é mais do que podemos naturalmente esperar da atual constituição do mundo e das previsões positivas do profeta. O Salmo 44, 22, eles mencionam, né, que previam que o mundo iníquo sempre perseguiria e oprimiria os verdadeiros seguidores de Deus. Ou seja, você vai passar por perseguição. A pergunta é como? Eu acredito, irmãos, que a gente pode ter a sabedoria de Paulo em diversos momentos. Tá entre os gentios, haja como eles. Tá entre outro tipo ou categoria de pessoas, haja como eles, mas dentro do seu coração, jamais esquecendo dos princípios da qual Deus te deu. Amém. Aqui, mais um texto também de Joseph Benson, líder do movimento metodista entre 1749 e 1821. Aqui ele menciona a questão dos judeus e a perseguição deles. É sabido que os judeus foram expostos a uma variedade de males de seus conquistadores devido à sua estrita adesão à lei mosaica. E é bem observado por um escritor culto que como esta e as passagens semelhantes desses salmos podem ser aplicadas principalmente aos judeus perseguidos. Do mesmo modo, em um sentido secundário, referem-se aos cristãos sofredores e suas perseguições de adversários pagãos. Então você perceba que o texto que a gente leu deixa bem claro, né? Romanos 8:36 e Salmos 44:22, essa necessidade da gente ser forte nos dias de perseguição, porque não devemos abaixar a guarda. Eu acho que a gente não tem que ser aquele crente espanta-rodinha, jamais. Mas assim, ter alegria no coração de saber que as pessoas vão olhar e falar, cara, esse cara ou essa moça é diferenciado. Eles têm a presença de Deus. A gente tem vários exemplos na Bíblia. Pega o exemplo de Daniel. Quantas vezes Daniel atingiu o ápice ali, né, da adoração, mas por diversos momentos a intimidade com Deus fez toda a diferença. Isso não fez com que Daniel nunca parasse para estudar, e essa é uma preocupação que nós, nos dias de hoje, temos que ter. A nossa busca por Deus, a inteligência dos dias de hoje,
cristão tem que saber sobre política, o cristão tem que saber sobre economia, o cristão tem que interpretar ou falar mais de um idioma. Irmãos, é uma geração de sabedoria, irmãos. A gente vai realmente lidar com uma tecnologia que está à frente, que realmente o inimigo vai vir fortemente sobre os nossos dias. E eu gostaria de finalizar essa mensagem com Salmo 31, 14, 16. Essa imagem é um texto que a gente tem que ter no nosso coração, e a imagem reflete exatamente, talvez, uma mensagem para o futuro, que vai vir uma era de robôs, uma era tecnológica, irmãos, jamais vista nos nossos dias. Mas isso não é um sinal para a gente se preocupar ou estar preocupado com nada, porque o Senhor, de todas as formas, vai nos dar o conforto. E eu termino: mas eu confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus, o meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo e salva-me por Teu amor leal. Amém. Irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Que Deus abençoe sua família e proteja as suas crianças, para que, em nome de Jesus, eles sejam o futuro da igreja. Essa é a preocupação, isso que o Satanás está querendo destruir hoje, o futuro da igreja. Mas eu creio que o Senhor vai dar inteligência para essa geração. Em nome de Jesus. Amém e amém.